Então você tem dualismo. Você pode pegar o elemento dual e encaixá-lo. A ideia de símbolo no grego antigo. Você quebrava um prato, quebrava uma esfera, e aí o teu filho levava, você levava o teu amigo. Pô, muito tempo depois você morreu, mas teu filho voltou àquela cidade, encontrou o teu amigo, está vivo. Se ele levasse aquela parte, o encaixe mostrava a permanência da amizade entre a pessoa que está viva e, através do filho que está vivo, com o pai que morreu. Ora, essa ideia de um dualismo complementar é exatamente o contrário do que acontece com os gnósticos, segundo o Hans Jonas. Depois, em seu aspecto teológico, esta doutrina afirma que o divino é estranho ao mundo. Se ele é estranho ao mundo, essa é a tese do Hans Jonas. Não há capacidade do mundo fornecer analogias para se conhecer Deus. Consequentemente, o conhecimento de Deus não se dá com a articulação do logos com o mundo, como, por exemplo, na ideia de analogia tomasicamente pensada. Tomás de Aquino. A ideia que eu posso falar assim, posso falar, fulano é bom, cicrano é bom, Deus é bom, mas não é bom como esses fulanos que você tem anteriormente são bons. A impossibilidade de proporcionalidade discursiva na relação entre mundo, logos e Deus. É isso que ele está dizendo. Depois, o Deus, vamos lá, o divino é estranho ao mundo e não tem nenhuma parte no universo físico. Que o verdadeiro Deus, absolutamente transmundano, não é nem revelado pelo mundo, acabei de falar, nem por ele apontado. Ou seja, o mundo jamais é símbolo. O mundo jamais é formador de metáforas divinas. Sendo por isso desconhecido, o totalmente outro, que não pode ser reconhecido por nenhuma analogia humana. Correspondendo a isto, o aspecto cosmológico da doutrina diz que o mundo é alheio a Deus, o alheio por excelência. Ele não é criação da divindade, mas sim de um princípio inferior cuja lei realiza. Vou falar um pouquinho depois. Ou seja, só essas gnósticas, sobretudo o gnosticismo que entra no cristianismo, você tem gnosticismo entre os gregos, depois liga para os romanos, se a gente poder botar entre aspas, o paganismo em geral. Entre os judeus, aparecem filhos de Alexandria, pressupostos do próprio judaísmo, que vão se mancomunando com os gnósticos. Aparece lá. O próprio Hans Jonas diz isso no livro A Religião Gnóstica, na parte lá que ele fala de filho de Alexandria. Então ele mostra isso no livro. Mas as tradições cristãs isso ganha voz. Depois, quando o Mani, até Buda ganha voz gnóstica. Isso é muito interessante. Até Buda, porque o iluminado vai ser aquele que é descorporizado. Uma ideia do iluminado como aquele que se desvincula do poder obscuro da materialidade do corpo. Então, cara, é uma tradição muito plural, que não tem unidade nenhuma sistemática, mas que tem uma força desgraçada. Todas elas, sobretudo a tradição cristã, vão mostrar que este mundo não pode ter sido feito pelo Deus obscuro ou Deus abscôndicos. O Deus verdadeiro não é o autor do mundo. E não é autor de uma parte do homem, que a gente vai ver daqui a pouco. O segundo texto que eu gostaria de citar é o professor dele, o orientador do doutorado dele, o Bultmann, num texto clássico, capítulo 15 da Teologia do Novo Testamento, um texto muito importante, que ele cita o Hans Jonas. Ele faz uma definição do gnosticismo, que é genial. Cara. Ele diz assim: o conhecimento gnóstico, a gnose, do qual o movimento gnóstico tomou seu nome, é um saber acerca da procedência celestial do eu, da ipseidade humana, do que dá a identidade do homem. Então, é um saber de onde procede essa identidade. Poderia levar a mal entendidos dizer alma, pois a gnose, de fala grega, distingue o verdadeiro eu, a centelha originária do mundo divino, cuja essência é o pneuma, espírito, vou falar daqui a pouco. No gnosticismo, eu não é alma, é espírito. Da psirré, a alma, como a vestimenta com a qual o eu foi vestido. E também o corpo, soma, pelos poderes demoníacos que o mantém preso. Então há uma possibilidade do eu estar preso no mundo, que não é o espírito, é o corpo e a alma. Como a força vital mundana dos sentidos, dos instintos
das manifestações da vontade, o saber acerca do caráter estrangeiro do mundo e da procedência divina do eu e do caminho para a libertação em relação a este mundo, eis a gnose. Última, muito igual ao aluno dele, que se tornou mestre dele, que ele mesmo cita o cara, ele está corroborando, está dizendo assim, cara, gnose é um conhecimento. Conhecimento de que o princípio de realização do meu eu não está no mundo. O mundo não me dá acesso a ele. O mundo me aliena dele. Por isso, há algo em mim que é atraído ao mundo, que não é o meu verdadeiro eu, mas há algo em mim, obscuro para mim mesmo, que se eu conhecer, eu posso me conectar com a minha fonte, obscura para o mundo, fonte esta que me traz uma luz profunda a mim mesmo. Olha, se perguntar assim, mas onde é que isso está nos gnósticos? Pô? Isso é até extremamente louca. Como é que para você, porque realmente, cara, eu tive que ler muitos textos gnósticos para entender que essa porcaria existe. Pô, é um negócio totalmente surreal. Vou citar aqui alguns textos. No texto A Origem do Mundo, texto gnóstico, descoberto em Nag Hammadi, diz assim: da massa, da matéria caótica, com um pouco d'água, surge o Arconte e Abal-Aot, que é o Deus do Antigo Testamento. É de uma massa caótica, surge o Deus do Antigo Testamento. Ele é responsável pelo mundo. O Criador do mundo é alienado do princípio divino propriamente dito. É isso que está lá na origem do mundo. Segundo, as hipóstases dos arcontes. Que nome louco. Diz lá: para o homem ficar de pé e superar sua impotência, o Espírito Divino forneceu o Espírito ao homem, formando Adão. E os arcontes, que são as potestades, que são divinas, mas elas são mais. As potestades deram ao homem seu ser terreno ou carnal, sua vida, sua alma. Você tem uma antropologia tripartite: espírito, corpo e alma. Corpo e alma vem de divindades alienadas da luz do primeiro princípio. Alienado. Esse primeiro princípio cria os dois. Esses dois são duas possibilidades nossas, essa tese do Anziones, bem hegelianamente pensada. São dois modos de ser estes: corpo, no caso, que nos dá a imediatidade dos entes, o comportamento dos entes em geral. Segundo, a alma, que nos dá regramento para a gente ordenar minimamente a caoticidade dos reinos sensíveis. Então, os entes sensíveis são caóticos por essência. O nosso corpo nos dá a experiência imediata desses entes. A nossa alma nos dá uma medida para existir em meio a essa caoticidade. Portanto, toda a lei apodítica, a universalidade da lei judaica, a Torá, tudo isso é uma maneira de regular a vida em harmonia com o mundo caótico. Pegaram? O João Jonas não é idiota, ele está falando assim: opa, cheio de modernidade aí. Ele está com um cheiro de modernidade aí. O mundo nada nos diz, tá? O mundo não é um lugar onde nós descobrimos a interesse do nosso ser. Na modernidade, eu vou citar os textos que ele cita. Na modernidade não é bem assim. O mundo não diz respeito a mais próprio de nós mesmos. De alguma forma, negar o poder persuasivo do mundo vai ser um lugar de conquista da nossa autenticidade, expressão que ele adora usar. E é Meinlichkeit. Ele adora usar essa expressão, que é a expressão sartriana, heideggeriana, né, que ele adora bater, porque ele vê que isso tem um cheiro do gnosticismo. A minha autenticidade não se dá em unidade plena com o mundo. Segunda questão. Vamos lá. Segundo texto gnóstico.